Como que eu fui parar nesse mercado de leilões de imóveis? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Mendes e esse vídeo eu vou contar um pouco da minha história, né, de como que eu cheguei aí nos leilões de imóveis, nesse mercado, né? Bom, para começar, quando terminei meu ensino médio, né, eu fui muito incentivado pelo meu pai. Meu pai, o que salvou a vida dele financeiramente, né, foi o concurso público. Então, o concurso público sempre foi o meu meio, né? Além de morar em Brasília, né, porque aqui em Brasília é, quando você ganha um presente de aniversário, você ganha uma apostila, né? Uma apostila de concurso público. Então, sempre fui muito influenciado pelos concursos públicos. Então, quando eu terminei minha faculdade, quando eu terminei meu ensino médio, em vez de eu ir direto para focar em vestibular, fui focar em concurso público. Então, logo quando eu me formei no ensino médio, comecei a estudar para concursos públicos, né? Tentando galgar esse caminho aí da vida pública. E eu comecei, né? Comecei ali depois do ensino médio, estudando. Então, dentro de 6 meses não consegui passar em nada e eu já estava com aquela sensação de que, pô, eu não comecei nem faculdade, estou aqui estudando para concurso público, não tenho emprego, ainda dependendo dos meus pais, né, do salário dos meus pais. E aí foi no momento que eu decidi também estudar para vestibular. Eu não consegui passar em vestibular federal, né, nem estadual, nada disso, eu fui para particular. Então, primeiro faculdade que eu fiz foi biomedicina, não tinha nada a ver com o que eu sou hoje, né, engenheiro civil. Tentei biomedicina porque era uma área que eu mais ou menos estava gostando, mas nunca soube o que exatamente eu queria. Então eu fiz um semestre de biomedicina, desisti, aí eu fui, como eu estava focando em direito também, ao mesmo tempo que estava fazendo faculdade, então fui tentar fazer o quê? Direito, né? Então passei para direito. Comecei a fazer também um semestre, eu odiei, não gostei do curso ali, pelo menos essas primeiras semestres, ele estava muito ruim e não era o que eu queria para mim. E ao mesmo tempo estudando para concurso, tá, dali, focando em concurso público. Foi quando surgiu a oportunidade para eu fazer engenharia civil. Então eu passei também na faculdade particular, então eu comecei a fazer engenharia civil e logo ali no primeiro semestre, acho que foi no primeiro semestre de engenharia civil, eu passei no meu primeiro concurso. Foi ensino médio, né, um concurso nível médio, ganhava pouco, mas para quem não estava ganhando nada, qualquer coisa estava bom demais, né? Eu lembro que na época acho que era uns R$ 1.800 que eu tinha de salário, isso lá para 2009, acho que foi 2009 o ano que eu tomei posse. Trabalhar, né, num cargo público, por mais que tinha estabilidade, tinha esse saláriozinho que estava dando um pequeno sustento aí, né, estava demandando muito tempo, né, muito tempo meu, e eu via que naquele negócio ali, no cargo público, você não tinha um crescimento. Cargo público, eu via as pessoas mais antigas, né, tinha antigão lá, perto já de se aposentar, que ganhava 4 mil, quando muito 5 mil reais. Ou seja, olha só, de 1.800 para 5 mil, e depois de, sei lá, 10, 15 anos de trabalho ali, isso não é crescimento, né? E você não tinha incentivo nenhum. Então, eu comecei a perceber já ali nos primeiros meses, né, que não tinha futuro naquilo ali. E aí foi que eu decidi, eu tomei uma grande decisão na minha vida ali, naquele momento, né, foi um grande ato ali que eu falo, um ato de coragem, né, que foi pedir a exoneração. Claro que eu tinha um grande suporte por trás dos meus pais, né, podia me garantir eu poder ficar sem emprego por um tempo, enquanto eu focava na minha faculdade e os concursos melhores, que eu ainda estava focado em concursos. Então eu pedi a exoneração depois de 1 ano e meio de trabalho nesse cargo, pedi a exoneração sem pensar duas vezes. Eu falei, não, eu quero algo melhor para mim, eu não quero isso aqui. Eu foquei, né? Continuei focando ali, estudando para concurso público, terminando minha faculdade. Inclusive, nos últimos semestres da minha faculdade, eu passei em 2 concursos, né? Primeiro eu passei no concurso, já era de engenharia civil, já era como engenheiro civil, mas eu não tinha formado. E só que eu ia ser chamado no 1º de janeiro, acho que no início de janeiro do ano, não lembro qual ano foi agora, acho que foi 2012, se não me engano, 2013. Acho que foi 2013. Primeiro semestre ali de 2013, só que ainda faltava um semestre para eu formar. Eu sabia que ia ser chamado ali, e isso já era um semestre antes, né? Então era meados de 2012. Então o que eu fiz? Eu tive que dar um jeito, fiz 2 semestres em um só para poder formar a tempo, né, no final do ano e tomar posse ali em janeiro, naquele cargo público. E foi uma loucura, estudei pra caramba, então fiz 10 matérias de uma vez, né, 2 semestres juntos com o TCC junto, né, o trabalho final ali. E também estudando para os concursos, porque durante essa fase também teve um concurso que ia acontecer, que era salário melhor.
Enfim, foi uma loucura, mas eu consegui tudo, dei um jeito, consegui formar no final desse ano, de 2012, né? Fui o primeiro aluno, era a primeira turma de engenharia civil na minha faculdade, e eu consegui formar um semestre antes de toda essa primeira turma. Então o pessoal até ficou bravo comigo lá, falou assim, porra, você tirou até nosso status aqui de ser de ser os primeiros a formarem na engenharia civil, e você foi um formado sozinho aí. E foi isso. Formei, consegui tomar posse nesse cargo, era um cargo de engenharia civil, numa empresa de ferrovia, mas também, assim, era um salário melhor, mas também não era aquilo que eu queria. Não, nunca achei algo assim que realmente fosse aquilo que eu realmente queria, né? E aí depois eu acabei descobrindo que esse é o mal do próprio cargo público, né? Do próprio serviço público, que eu não consigo até hoje me adaptar, né? A forma como é a cultura, toda a forma como é o serviço público. Enfim, aí eu passei nesse cargo, fiquei lá 4 meses e já tinha sido chamado num outro concurso que eu fiz lá, a prova que eu fiz naquela época de loucura lá, que estava fazendo 2 semestres. Fui chamado num outro cargo público, agora já é do Ministério do Planejamento, né? É um cargo chamado analista de infraestrutura, o salário já é bem melhor, né? E comecei a trabalhar lá também como engenheiro civil. Em pouco tempo também, acho que foi ali cerca de 9 meses que eu fiquei nesse outro cargo. Nesse meio tempo aí, eu passei no meu atual cargo, né, que é o perito da Polícia Federal, também na área de engenharia civil, então é focado na área de engenharia civil. E para mim, na minha área de engenharia civil, para mim é que eu considero o ápice que onde eu poderia chegar como de cargo público como engenheiro civil. Existe algum cargo ali no Senado Federal que é melhor um pouco, mas que ele não é exatamente para engenheiro civil, né? Tem lá o consultor legislativo na área de transportes, né? Mas é mais ou menos relacionado, mas não é exatamente para engenharia civil. Então, eu cheguei no meu ápice na carreira pública para engenharia civil. E mesmo assim, depois de todo esse tempo, né? Isso aí já foi em 2014 que eu tomei posse, né? Eu já estou lá há mais de 8 anos nesse cargo. Me dá uma grande estabilidade financeira, isso não posso negar, com certeza, me dá uma grande possibilidade de ter uma vida muito boa, de dar uma vida muito boa para minha família, mas não é o que realmente eu quero, né, para o resto da minha vida. Então, nesse tempo, eu fui descobrindo isso, né, cada vez que eu mudava de cargo público, eu vi que realmente, apesar de melhorar o salário, que a primeira coisa que a gente quer é melhorar o salário, né, e acha que isso é suficiente, mas depois quando você melhora, você vê que não é suficiente. Você precisa achar algo que realmente faça ali te ter essa realização, né, de você ter um lugar onde você possa se sentir útil, sentir que está se desenvolvendo cada vez mais. E acaba que no concurso público é algo muito que te trava muito, né, faz você ficar meio que paralisado. Essa é a palavra, você fica parado no tempo, né, só esperando o dia de aposentar. E não é isso que eu quis. Então, nesse meio tempo lá por volta de 2018, foi quando a primeira vez que eu descobri o leilão de imóvel, né? Contei toda essa história para chegar nesse momento, que foi aqui nesse momento. Até antes disso, eu não tinha muita ideia de leilão de imóvel. Mesmo sendo engenheiro civil, né, trabalhando na área, eu sabia que existia leilão de imóvel, mas tem pouquíssimas informações disponíveis na internet. Hoje tem até mais, né, do que antes, mas naquela época já não tinha pouquíssima. E mesmo assim, você não tinha como você ter uma noção do que é o mercado de leilão de imóvel. Em 2018 surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso, então foi o primeiro curso que eu fiz, e assim, eu fiquei chocado do quão bom, do quão interessante é esse mercado de leilão de imóvel, das possibilidades de você ter um grande lucro, de você conseguir arrematar imóveis pela metade do preço. Isso é real, né? Não é uma coisa assim, uma chamada de marqueteiro para tentar vender curso, não. Tem muitas oportunidades mesmo, que você vai com 50% de desconto. Se você parar para olhar, analisar, você entra em qualquer site de leiloeiro que seja verdadeiro, você já vai ver lá várias opções com 50% de desconto. É de praxe, né, da justiça, o juiz quando vai fazer um leilão judicial, ele coloca lá assim, no segundo lance, né, o segundo leilão, quer dizer, na primeira praça é o valor avaliado, na segunda praça, normalmente costuma ir pela metade do preço, 50%. Claro que vai depender da concorrência, né, cada caso é um caso. Mas eu vi que isso era real, né, que de fato isso acontecia muito. E também vi que você tem uma segurança muito grande dentro dos leilões, porque você está investindo em imóveis. Você só precisa entender o caminho, tomar os cuidados iniciais, fazer uma boa escolha de um leilão, mas que é, de certa forma, simples. E veja só, em cerca de 2 meses, eu saí de absoluto zero, de não saber nada, para fazer minha primeira arrematação e uma arrematação consciente e segura.
Então eu fiz uma arrematação, que eu arrematei uma sala comercial de 75 mil reais, era avaliada em 150 mil. E eu fui o único arrematante. E eu consegui fazer tudo isso, entendendo cada passo que eu tinha que fazer. Todas as análises que eu fiz foram certeiras, né? Eu fiz da maneira correta que tinha que ser feita e foram daquela maneira como eu tinha estudado. Então eu vi que esse mercado tem grande potencial e de alavancar o seu patrimônio. Você não precisa esperar lá no final da vida ficar aposentado. Todo concursado espera aposentar para ter lá alguns anos, né, de poder aproveitar a vida, fazer o que gosta. E eu vi que com os leilões você pode conseguir isso muito antes. Você pode ter um patrimônio, inclusive, muito maior do que se eu ficar esperando me aposentar lá no final da minha vida lá para poder aproveitar, né, a vida. Ter um patrimônio que possa me oferecer isso, né? Com os leilões de imóveis não, você tem essa possibilidade. Então foi a partir daí, em 2018, né, mais ou menos no final de 2018, que eu fiz um primeiro curso e fiz a minha primeira arrematação. Então foi assim que eu comecei nos leilões de imóveis. A partir dali, aí eu fui crescendo, né? Eu fui fazendo minhas arrematações. Atualmente eu estou expandindo, aprendendo outros tipos de leilões, né? Leilão de veículos, né? Leilão de bens também. Mas eles não são tão bons quanto o de imóveis. O melhor mesmo são os leilões de imóveis. Eles são os que te dá mais oportunidade e são os mais rentáveis, te dá mais escala. Então, os leilões de imóveis realmente é algo que eu acredito que pode transformar a vida de qualquer pessoa. Por menos dinheiro que ela esteja, pela pior situação que ela esteja, ou então por mais agradável que ela esteja, né? Ela esteja numa situação, por exemplo, eu estou num cargo público, me dá um grande conforto. Então, para eu conseguir largar esse cargo público, eu preciso de uma coisa que me dê, no mínimo, o conforto que eu tenho hoje, né? Porque senão não faz sentido eu mudar. E eu vejo que nos leilões de imóveis você tem essa possibilidade, você tem esse potencial de conseguir. É um mercado muito democrático, né? Acessível para qualquer um. Por mais que você não tenha dinheiro nenhum, você consegue galgar ali muito rápido. Você consegue, tem formas de você participar com pouco ou até nenhum dinheiro. Já fiz muitos conteúdos sobre isso, né? Como também para quem tem uma certa disponibilidade financeira, mas está preso, né, a um cargo público, enfim, qualquer coisa desse sentido. Então, é um mercado que tem espaço para todo mundo. Mercado muito amplo também, muito pouco explorado. Você tem leilões todos os dias, todos os meses tem muitos leilões. Muitos deles ficam desertos. E não é porque é leilão ruim que fica deserto, é porque falta gente para arrematar. Tem gente que não consegue enxergar a oportunidade que tem ali e deixa passar em branco. Então, assim, é um mercado muito bom mesmo. Eu acredito muito nesse mercado. Nesse vídeo eu quis contar mais ou menos aí um pouco da minha história, né, de como que eu cheguei até a minha primeira arrematação ali, né, quando eu comecei a estudar. Claro que quanto mais você estuda, mais você vê os leilões, mais você vai crescendo nesse mercado, não tem um limite. Os leilões de imóveis é um mundo. O que eu comecei a ver ali no início foi só a ponta do iceberg. Então quando a gente vai adentrando nesse mercado, a gente vê quantas possibilidades existem que a gente nunca imaginaria que existiria. E a gente só descobre depois que a gente começa a estudar, a entender melhor. E se você quiser saber mais, né, entender melhor como funciona esse mercado de leilões de imóveis, você não tem muita noção quais são as possibilidades, se tem um risco muito alto ou é baixo, que tamanho é esse risco, né? As pessoas às vezes investem, ficam na dúvida se investe numa bolsa de valores, por exemplo, em ações, ou vai, por exemplo, num tipo desse tipo de investimento. Só que é completamente diferente, está em outro nível. Bolsa de valores é altamente arriscado, enquanto que leilões de imóveis você está aqui no investimentos mais seguros que existem e a pessoa ainda fica com receio disso. Não entende isso porque não tem essa noção. Então, se você quiser ter essa noção, saber como fazer, né, seguir um passo a passo certinho, ter um passo a passo disponível para você fazer, aplicar, eu vou fazer um treinamento chamado Treinamento Imóvel Lucrativo nos dias 12 a 16 de dezembro. Vão ser 3 aulas gravadas. Então, se você quiser saber mais, se inscreva, é o mendeseduardo.com.br, só você entrar lá, botar seu e-mail e se cadastrar. Então, espero vocês nesses dias, nesse evento. Vai ser um evento muito bom. Então, eu fico por aqui, um abraço. Tchau, tchau.